E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo eu quero falar um pouco aqui sobre um curso bíblico para a gente entender melhor as Sagradas Escrituras, sobretudo o Antigo Testamento. Porque a gente já viu falar de muitas pessoas reclamarem ou não entenderem o Deus do Antigo Testamento. Diz que é um Deus violento, que é um Deus severo demais, que não é misericordioso. E isso é uma forma de interpretar equivocada. Para isso, a gente precisava fazer aí um mínimo aí de um curso bíblico, com alguma pessoa pessoalmente, ou por meio das redes sociais, ou comprando um livro de uma pessoa séria, que nos ensine isso aí, que nos ensine como entender, como interpretar ali corretamente as Sagradas Escrituras, sobretudo o Antigo Testamento. Quando eu comecei a ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, eu li a Bíblia inteira em um ano e um pouco, teve alguns intervalos, mas eu li em um ano e um pouquinho, 1 ano e 4 meses aproximadamente, teve um momento que eu dei uma parada de um mês e pouco. Mas enfim, eu li de Gênesis a Apocalipse. Depois que eu fui ler um curso bíblico do professor Felipe Aquino, eu fui entender, aí eu compreendi que eu fiz certo. O primeiro passo, eu dei um passo certo, que foi ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Quando eu fui ler o curso bíblico, que inclusive eu vou indicar para vocês nesse vídeo, que é esse curso aqui, isso aqui é a introdução à Bíblia e ao Pentateuco, de professor Felipe Aquino. Então é esse livro que eu quero indicar para vocês nesse vídeo também, esse curso bíblico de professor Felipe Aquino. É uma série de livros desse aqui. Esse aqui é a introdução ao Pentateuco. Depois tem os profetas, tem os livros sapienciais e tem os outros livros. É uma sequência de livros para a gente fazer um curso aí bacana. Então como eu vinha dizendo, quando eu li o curso dele aqui, ele diz exatamente isso, que no primeiro momento, a pessoa pode ler a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse. Para quê? Para ter aquilo que eu já tenho falado aqui em alguns vídeos. Eu já falei aqui em outros vídeos, sobre essa linha religiosa, sobre você ter essa visão geral das Sagradas Escrituras. É muito importante ter essa visão geral das Sagradas Escrituras. E eu nem sabia disso, antes mesmo de ler um curso, de ter feito um curso bíblico. Depois eu fiquei sabendo que esse é o primeiro passo, ter uma visão geral das Sagradas Escrituras. E tem outras dicas aqui no que ele dá nesse livro sobre leitura depois, de por onde ir, por onde começar, qual o caminho mais fácil a fazer, É uma dica que ele dá, beleza? Mas no primeiro momento, a dica central é essa, ler de Gênesis a Apocalipse, e numa grande dúvida, num texto que lhe deixa muita dúvida, procura alguém da igreja para uma correta interpretação. Enfim, como eu falei para vocês, quero indicar esse curso para vocês aí, para alguém que está chegando agora, que está se envolvendo com as coisas da igreja, que é catequista, ou que gosta simplesmente de pregar, como eu gosto de pregar o evangelho, gosto de falar da palavra de Deus. A gente sente sede de defender a nossa fé, e para isso a gente precisa se preparar aí, o básico, A gente tem o costume de dizer também, a gente tem que ter pelo menos o básico para a gente defender a nossa fé. Então eu busquei esse curso do professor Felipe Aquino e indico bastante para você. Aqui na página 22, ele diz que não tem como entender o Antigo Testamento se não conhecer a história dos hebreus. Olha que bonito, Quer dizer que não tem como a gente entender o Antigo Testamento se a gente não entender ali a história dos hebreus. O contexto que aquele povo vivia. O contexto onde Deus entra na história daquele povo, onde Deus aparece ali a Moisés, e chama Abraão, e faz toda aquela caminhada no deserto com aquele povo hebreu. Então, é preciso a gente conhecer um pouco, pelo menos, da história daquele povo, para a gente não se escandalizar, porque a gente vai ver textos, no Antigo Testamento, que a gente fica
um pouco meio, a gente fica escandalizado, a gente fica assustado, por quê? Porque a gente está com a mentalidade agora do século XXI, né? A gente está com a mentalidade desse século. Então a gente precisa conhecer um pouco da história, né, daquele povo. Porque existem passagens bíblicas lá que nos escandaliza hoje, né? E para nós é um escândalo para esse século que a gente está vivendo, para essa mentalidade que a gente está vivendo. Mas para a época era o que tinha, né? Como se diz na gíria, né, popular, era o que tinha para hoje, é o que tem para hoje. Na época era o que tinha. Então, né, ele diz assim, que não tem como entender o Antigo Testamento se não conhecer a história daquele povo. Aqui na página 31, quero compartilhar com você, para vocês entenderem, para a gente entender, entrar nessa dinâmica, para a gente entender melhor essa questão. Ele coloca aqui na página 31, ele diz assim, ó: mesmo sob o influxo da inspiração bíblica, os autores sagrados não deixaram de escrever como os demais autores de sua época. Né, ó, mesmo com o influxo da inspiração né, bíblica, os autores sagrados escreveram como os demais autores de sua época. Ou seja, né, os autores aí também tinham, né, a influência daquela cultura. Eles utilizaram os gêneros literários, que são os artifícios das linguagens para se expressar. O gênero literário a ser usado depende do assunto a ser transmitido. Eis alguns tipos, né? Leis, genealogias, oráculos proféticos, poemas, poesia, parábolas, orações, hino litúrgico, sermões, canto de amor, salmo, relato histórico, crônicas, etc. Para cada caso temos um jeito de escrever. Cada gênero literário tem a sua forma de interpretação própria. Assim, não se pode interpretar o texto de uma lei da mesma forma que uma parábola. É por isso que não se pode interpretar a Bíblia ao pé da letra. Daí surgem muitos erros. Isto implica em conceitos diferentes dos nossos. Portanto, não se pode ler a Bíblia com a mesma mentalidade e valores do nosso tempo. Né? Então a gente não pode ler a Bíblia com a mesma mentalidade e os valores do nosso tempo agora. Né? A gente não pode ler com essa mesma mentalidade de hoje. Algo que era normal naquele tempo pode hoje nos parecer um absurdo. Entendeu? Algo que era normal, né? Algo que era normal naquele tempo pode nos parecer hoje um absurdo. Mas Deus quis usar o homem para transmitir a sua palavra. O homem é julgado conforme a moral do seu tempo. Olha que bonito, né? A importância da gente fazer um curso bíblico com uma pessoa que tenha, né, credibilidade, como o professor Felipe Aquino. Né? Ó, quer dizer que o homem é julgado conforme a moral do seu tempo. Né? Ó, Deus quis usar o homem para transmitir sua palavra. E Deus usar quem? Deus quis usar o homem para transmitir a sua palavra. E ele usou quem? O homem daquele tempo. Não o homem de hoje. Né? Não a mentalidade de hoje. Então o homem é julgado conforme a moral daquele tempo. Deus quis usar o homem para transmitir a sua palavra. Mas que homem é esse? O homem de cada tempo, de cada época. E ele é julgado conforme a moral daquele tempo. Então a gente lê um texto lá do Antigo Testamento e julgar com a moral do nosso tempo, aí é onde cometemos um grave erro de interpretação. Né? Para finalizar, ele vai dizer, na Bíblia não há erros. Esses são parte de quem a interpretam. Olha aí, na Bíblia não há erro. O erro é de quem interpreta. Muitas vezes o que para nós hoje tem um sentido, para o autor sagrado quer dizer outra. Às vezes ele está usando apenas um artifício de linguagem e nós interpretamos ao pé da letra. Daí a dificuldade de se interpretar certas partes da Escritura. Daí a dificuldade de interpretar certas partes da Escritura. Por isso Jesus deixou o sagrado magistério da igreja, papa, bispos,
para que a sua interpretação não tenha erro. Entendeu, meus irmãos? Então, a igreja, né, os papas, o papa, os bispos, o magistério da igreja, né? Jesus Cristo deixou para que a interpretação não tenha erro. Que beleza, né? A nossa fé católica. Então, na Bíblia não tem erro. Então, quando você vê um vídeo de um ateu aí, de um perseguidor de Cristo, né? Mentindo. A Bíblia é um livro perigoso, é um livro que tem erro, refutando a Bíblia. Quando a gente vê essas pessoas, então quando a gente vê essas pessoas, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se preparar, fazer um curso bíblico com uma pessoa que tenha credibilidade, né? Eu estou indicando aqui o livro de professor Felipe Aquino, mas se você conhecer outra pessoa que tem credibilidade também, você faz esse curso. Para quê? Para a gente colocar também o nosso rosto aqui na tela. A gente colocar aqui também o nosso dom. Se você recebeu esse dom de falar, se Deus te deu essa coragem de você falar, não seja, né, omisso. Pelo menos, se você não... eu não tenho coragem de filmar, eu não tenho coragem de filmar meu rosto e colocar na tela. Pelo menos tenha coragem de compartilhar, de ajudar quem faz isso, né? Porque daí a gente está fazendo um serviço para a nossa amada igreja. Nós estamos contribuindo com a nossa igreja, que é o corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. Beleza, meus irmãos? Isso é a gente ajudar na missão de Cristo. Isso é a gente sofrer, como disse o apóstolo Paulo, sofre por mim, também por causa do evangelho, né? Então aí você precisa também fazer isso, se expor. Se você não tem coragem de se expor, vá lá no anonimato, mas compartilhe os vídeos, né? Comente, deixe um joinha nesses vídeos que estão aí, desses irmãos que estão aí para contribuir com a igreja. Beleza? Isso você está fazendo uma grande obra, né? Porque a gente precisa ter esse curso bíblico. Você viu o valor aqui desse pequeno texto que eu mostrei para você nesse livro, né? Que a gente não pode interpretar, a gente não pode fazer um julgamento de homens que viveram, né, há mais de 3.000 anos, querer comparar aquela cultura para a cultura de hoje. E a gente entendeu aqui que Deus quis usar o homem para transmitir a sua palavra. E Deus usou que homem? O homem moderno agora? Não. Deus usou o que tinha para hoje, para aquele tempo, né? Na linguagem popular. Deus usou o que tinha naquele tempo. E o homem será julgado conforme a moral do seu tempo, conforme o costume do seu tempo. Beleza, meus irmãos? Eu espero ter ajudado você com essa indicação, né, desse livro. Vou mostrar para vocês mais uma vez. Esse livro aqui, ó, a introdução ao Pentateuco. É uma série de livros, né? Esse aqui é o primeiro volume. A introdução, né, à Bíblia e Pentateuco. Vale muito a pena adquirir esses livros para a gente fazer, né, para a gente ficar bem informado, para a gente fazer que nem o apóstolo Pedro diz, né, para a gente responder aquele que nos pedir, aquele que nos indagar a razão da nossa fé. A gente está preparado para mostrar a razão da nossa fé. Beleza? Então foi isso que eu quis compartilhar com você nesse vídeo, para mostrar para você que a Bíblia não tem erro, que os erros partem de nós, seres humanos, que interpreta, né, errado, que interpreta, né, um texto, né, fora do contexto. Beleza? Se você não é inscrito nesse canal, né, eu peço a você que se inscreva, comente aí o que você achou, deixa um joinha, porque comentando e deixando um joinha é muito importante para que outras pessoas fiquem por dentro também desse conhecimento. Beleza? Então, se você não é inscrito ainda, se inscreva, né? Muito obrigado e fique com Deus.